Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. É o mais importante para nós, é essa questão do aprendizado, de mantermos rígida a nossa programação de sermos pessoas melhores, espíritos melhores a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Acho que isso é o mais relevante. Não nos compete efetivamente julgar, em especial porque não sabemos o contexto que leva cada pessoa a tomar cada atitude, e sabemos muito menos se nós tivéssemos sido colocados na mesma posição, se nós faríamos diferente. Talvez pudéssemos até fazer pior. Daí o não julgueis e a relevância, a importância do trabalho, da tentativa do trabalho de cada um, da inobservância das particularidades de vida negativas de cada um, mas de observarmos as nossas imperfeições e tentarmos aparar essas arestas, tentarmos ser pessoas melhores. Isso é relevante. Quando nós começarmos a nos perceber, como dizia o Sócrates, conhece a ti mesmo, nós vamos começar a identificar o quão difícil é o caminho do bem, e ao mesmo tempo, quando fizermos a escolha por esse caminho, vamos perceber quão bom é estarmos os irmãos em união, uns ajudando os outros ao se ajudarem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 5, dai a César o que é de César. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22 e Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Comentário dos Espíritos. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se firmara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus
conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se ou estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com os indivíduos. Quando nós lemos esse evangelho, a primeira inquietação que surge para nós é do modo em que o Cristo responde, quando ele fala hipócritas. Porque para muitos de nós, a leitura do jeito que está é como se ele estivesse falando de forma ríspida. E muitos de nós acreditam que Jesus, como diz o livro dos Espíritos, foi a expressão mais forte do amor e do exemplo moral de Deus que veio a este mundo. Então a gente tem dificuldade de entender o Cristo falando ríspido. Nós, por exemplo, passamos muito tempo com questionamentos, como quando o Cristo respondeu assim, hipócritas, como quando ele disse, quando a mãe foi visitá-lo e ele olha para João e para a mãe e diz, mulher, né, eis o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Como quando tem uma passagem, né, diz que Jesus expulsa os vendilhões do templo, como tem uma passagem em que o Cristo passa e vai pegar um figo de uma figueira e ela não tem, e ele diz que a árvore que não dá o fruto não deve continuar e diz que ela seque. Então a primeira interpretação, a primeira reflexão que nós devemos fazer é que nós, espíritas, temos de nos amar. Quem ama não espera nada em troca. Quem ama, ama. E não julga. Muito menos condena. A gente analisa e sempre que a análise da gente tender para algo negativo, a gente começa a entender a necessidade do segundo mandamento espírita. Se o primeiro é amai-vos, o segundo é instruí-vos. E aí a gente já fica com a necessidade de ler, de estudar sobre o assunto, ver mais e mais comentaristas das diversas tendências religiosas que estudam, que interpretam o Cristo. Sabendo que há no mínimo 19 traduções bíblicas, sabendo que ali há várias línguas como o grego, o judaico e o aramaico. Então, a gente começa a interpretar e a estudar e começa a perceber, quanto mais a gente estuda exatamente que o Cristo era essa expressão que o livro dos Espíritos fala, que o Cristo não era ríspido e que muitas vezes o erro vem de quem escreveu, já que o evangelho mais próximo da existência do Cristo encarnado foi escrito por volta de 10 anos após a crucificação. Então a variação de línguas, os copistas, antigamente não tinha xerox, eles iam escrevendo aquilo, às vezes naqueles couros de carneiro, enrolando e andando com aqueles pergaminhos, e dizem
os escritores por aí que quem conta um conto aumenta um ponto. E às vezes as pessoas vão dando a interpretação, varia de lugar para lugar, de linguagem para linguagem, como às vezes a gente fica sem entender o que é passar por o buraco de um camelo, né? Se camelo era o lugar, se o camelo era exatamente aquele nó da corda que segura o barco. Então, quer dizer, as interpretações são muito importantes. O que a gente começa a entender é que temos que seguir um esqueleto na nossa avaliação, temos que ter uma base, um embasamento, e o embasamento maior que tem é o amor. E quando a gente fizer qualquer interpretação fora disso, tenhamos certeza, estamos precisando de instrução, porque Deus é amor, e Jesus foi a maior materialização disso. Um dos melhores palestrantes que eu já vi, que estudam essas questões, é o Haroldo Dutra Dias. Em consonância com ele, é importante escutar também o Severino Celestino, com relação a essas passagens, o que elas significam. Então, de antemão, nós rejeitamos interpretações que tenham um Cristo que não seja amor. Então, quem quiser escutar do Haroldo, é importante que vocês escutem a que fala exatamente dos vendilhões do templo. Ele vai explicar o que era um teatro, explicar em várias passagens da Bíblia, explicando a cultura do povo judeu, né? Se vocês forem escutar, revendo as traduções bíblicas, vocês veem também com o Severino Celestino, muitas palestras boas no YouTube. Então a primeira coisa é afastarmos a noção de um Cristo ríspido, porque Deus nos ensina, por meio do Evangelho, com as práticas exercidas pelo Cristo, que nós não devemos revidar, que nós não devemos ser grosseiros, que nós devemos dar a outra face. Daí a importância do Cristo falar por parábolas, com uma forma mais fácil de entender, uma forma importante, plurissignificativa para nós. Então, a primeira coisa é afastarmos o tom ríspido. Segunda coisa no Evangelho, quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, é importante trazermos isso para as relações nossas para com as pessoas. Porque quando nós revidamos a uma pessoa com raiva, com ira, com ódio, com rancor, de regra, nós estamos dando do que nós temos. Se a nossa moeda é ódio, ira, rancor, não pode sair uma coisa diferente da nossa boca que não seja ódio, ira e rancor. Então a primeira perspectiva é não revidar, por isso que começamos a falar das interpretações. Não revidar, sermos gentis. É uma programação, é difícil, porque o nosso egocentrismo é muito alto. Mas é impossível para quem não escolhe. É impossível para quem não entende que está errado. É impossível para quem não quer seguir esse caminho. Até mesmo porque nas dificuldades do caminho, quando nós dissermos que temos que ser amorosos, ternos, fraternos, quando a gente claudicar, quando a gente cansar, quando a gente vê que a palavra já saiu, o palavrão já está lá na frente, é hora de retomar o caminho e dizermos, Pai, perdoa. E cada vez que faz, Pai, perdoa. Na hora que diz Pai, perdoa, para si diz, eu não quero mais ser assim. E com o tempo, como nós ontem fomos piores do que hoje, hoje somos melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje, certamente esse nosso jeito ríspido vai desaparecer. Quanto mais rápido nós escolhermos, mais rápido nós começarmos a praticar, mais nós vamos ver os resultados. É o que diz o André Luiz. Para conseguirmos as coisas, precisa de vontade
trabalho e merecimento. Então, é uma programação que não cessa. Qual é a programação da vida? Nos aprimorarmos. Qual é o nosso objetivo? A perfeição, é o que diz o livro dos Espíritos. Os Espíritos falando. Qual o objetivo nosso na vida? A perfeição. O que é que nós devemos fazer? Tentar e praticar sempre. Entender a instrução. Mas entender que caminho? O amor. Amai-vos, instruí-vos e vamos seguindo nesse caminho. Seguindo. Até que a moeda nossa que a gente entregue não seja o César que está no dinheiro. Lembra da moedinha, né? A moeda de um lado tem a cara, do outro lado o valor, que eram contados em coroas, né? Então, a primeira moeda é essa. Você só pode dar o que está dentro do que está cheio do seu coração. Você dá ódio, você tem ódio. Se você só fala de dinheiro, de bens materiais, de coisas materiais, provavelmente é o que tem dentro do seu coração. Como é que você vai, por exemplo, ser provado, já que aqui é um mundo de provas e expiações? Como é que você vai passar por essa prova se, por exemplo, acontecer um desemprego na sua vida e uma demora de arrumar um outro emprego? Se você tiver muito atrelado à questão material do apego físico, você ama alguém, mas só ama se a pessoa estiver encarnada ou estiver perto de você. Como é que você vai enfrentar quando houverem os desentendimentos ou as separações? Porque a vida continua, ela deve continuar. Aí começa uma discussão, ao invés de quem ama, ama, uma discussão de ama, o outro não me ama, ou seja, amor não exige complemento, nem mesmo físico. Não é o exemplo do Cristo? É amando, orando, ajudando e o povo atacando. Na hora da crucificação, o que é que ele diz? Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Amor, trabalho e paciência. Isso vence tudo. Amor, trabalho e paciência. E aí nós vamos mudando a moeda do nosso coração. Então, dai a César o que é de César. Quando Cristo foi testado, materialmente falando, que havia, né, o domínio dos judeus pelo povo romano, e eles queriam questionar se ele servia ou não servia a César. E o que o Cristo disse foi: eu sirvo a Deus. Agora você está me mostrando uma moeda que é de César. Ela é tanto de César que o rosto dele está impresso, gravado na moeda. Então dai a César o que é de César. Eu entregar a César o que é de César não quer dizer que eu sirvo a César, quer dizer que eu dou a ele o que é dele. A cada um o que é seu, não é seu? Leve, está aqui seu rosto. Agora eu trabalho para Deus. Tem uma música, que era um poema que alguns atribuíam ao Vitor Hugo, que ele dizia que vez por outra você tem que pegar o dinheiro e dizer: olha, né, você não manda em mim. Muitas vezes a gente tem que pegar os bens materiais e dizer: olha, vocês são necessários para a nossa sobrevivência e nós recebemos na medida do necessário, e vocês vêm e vão sempre que for útil. Quem entende assim, dá a César o que é de César, se fortalece quando vem os problemas, porque ele aprende a viver com dinheiro e sem dinheiro. Vive-se ou não sem dinheiro? Quem acha que não vive sem dinheiro?
De onde vem a dificuldade? Como é que o rapaz, por exemplo, franciscano, às vezes renuncia a bens materiais? O Sérgio hoje falou da irmã Dulce, vinha de uma família de posse. Francisco de Assis vinha de uma família de posse. Madre Teresa de Calcutá vinha de uma família de posse. Mahatma Gandhi vinha de uma família de posse. Ele era advogado, estava na Inglaterra, fez direito lá e foi para a Índia. Lá ele tirou o palitozinho e foi viver de uma roupa que lá produzia algodão, e ele fiava o algodão. Eles não tinham tecnologia para pintar, e por isso que ele andava enrolado daquele jeito. Era a forma pacifista dele de mostrar que ele podia viver sem o César, que era a Inglaterra. Já que a Inglaterra não os respeitava, eles disseram: nós vamos viver do que é nosso. Instituiu que todo mundo tinha que fiar um tempo mínimo por dia. E ele começou a fiar. A bandeira da Índia, quando ficou independente, é exatamente uma roda, aquela roda é a roca de fiar. Ele começou a provar, montou um sistema de tipo kibbutz, e as pessoas começaram a ir trabalhar e aquilo se desenvolver. Que o que chama o progresso material e espiritual é o trabalho para Deus. Porque é Ele que bota. E veja o desenvolvimento. Independência da Índia, sem matar ninguém, sem comprar armas. Tem gente que faz independência com arma. Ele fez uma independência com paz. Recurso de Satya Sai Baba, se não fossem as doações. Recursos de Divaldo Franco. Olha como Deus é abundante. Você pode estar aqui sem nada, sem um tostão. Ele te inspira. Você faz uma música. E a música, às vezes, como é que a gente diz aqui no Ceará? Estoura. E tem gente que enrica e passa a vida inteira materialmente bem com uma letra. Quem te deu isso? A manutenção do espiritismo hoje. A obra da Mansão do Caminho. Mais de 250 livros do Divaldo Franco. Inspirados, né? Psicografados. Sustenta vários centros. Divaldo, até 2014, tinha vendido 10 milhões de livros. De onde é que vem um livro? Você está ali parado e você produziu uma coisa que te deu 10 milhões. Se fosse R$1, que não é R$1. Só o Nosso Lar vendeu mais do que isso. São 420 livros do Chico. O que a gente está querendo dizer? É que o nosso papel é plantar. Se vai frutificar, se tiver no caminho certo, a gente acredita que frutifique. Mas se vai frutificar, se vai produzir, é com Deus. Mas a gente tem que entender que a cada momento, o que se passa conosco é para nos ensinar. É por isso que a gente tem que ficar alegre nos momentos que a gente sorri. E se nós bem pensássemos, mais alegres nos momentos em que a gente chora. Porque nos momentos em que nós choramos, é que nós estamos em um momento de fragilidade tal que a gente consegue pensar com humildade. Que a gente começa a pedir socorro a Deus porque não tem mais materialmente a quem recorrer. E é importante que a gente olhe para os bons modelos, né? O que Paulo disse: vê tudo, mas retende o que é bom. Quando você olha pessoas que vivem com um salário, com nada, porque tem gente que vive na obra de caridade, só trabalhando, e não falta café, nem almoço, nem janta. Não existe não gente assim? E nem pensa em dinheiro. Mas não falta.
Como é que vocês acham que foi construído esse centro? O problema não é o dinheiro. O problema não é a falta da matéria. O problema não é o seu companheiro que você disse que amava porque está longe de você. Porque ele desencarna, ou porque ele adoece, ou porque ele não consegue ter a virilidade que ele tinha quando da juventude. Não é isso. O problema é a intensidade do amor que existe dentro de cada um de nós. Porque quem é justo no pouco tende a ser justo no muito. Quem é feliz no pouco tem uma imensa probabilidade de ser feliz no muito. E é isso que faz a fortaleza de um espírita que procura amar e se instruir. É olhar para os bons casos e continuar. Como o Cláudio bem falou a semana retrasada, que um bombeiro novo entrava na corporação e via uma tempestade, carros parando, e ele ligava para o sargento e o sargento dizia, pode seguir. E ele ia, mais outro problema, pode seguir. Ele pegava o rádio, mais outro problema, siga. Lá na frente ele disse, olha, ligou o rádio. Sargento, ele disse, pare o carro. Ele parou. Olhe para trás, o que você está vendo? Aqueles carros que estavam parados, a tempestade toda, e você? Eu passei. Por quê? Porque a vida é isso, é continuar. Fé em Deus, crer no amor, crer que não existe acaso, que só acontece o que é necessário para nos tornar pessoas, espíritos melhores, e assim viver bem e poder passar essa paz para os outros, poder ajudar, porque como diz a Joana de Ângeles, só é solitário quem não é solidário. Mas sabemos que as nossas imperfeições, as nossas incompreensões, vão nos levar a achar que o que faz as coisas do mundo é o dinheiro. No sentido de as coisas boas. Mas quanta gente que tem dinheiro e está com depressão? Quanta gente que depois que começou a ganhar dinheiro foi que perdeu a família? Quanta gente que depois que começou a ganhar dinheiro foi que saiu de um tipo de droga mais fraca para uma droga mais pesada e não para de usar droga, porque não para de ir para nenhuma festa das melhores festas e a vida dele é até a exaustão. Sem dinheiro ele não fazia. Porque tanto a necessidade material quanto a abundância material são provas que o espírito que passa por isso tem a necessidade de experienciar aquilo. Não existe acaso. Uma doença não é acaso. Um desemprego não é acaso. Uma desilusão não é acaso. Agora o pessoal fala de desilusão amorosa. Será que quem ama tem desilusão? Do nível tão profundo assim? Será que condena? Já repetimos isso. É o coração materializado. Por isso que ele está falando. Dar uma moeda a César, uma moeda que é cunhada com o nome César e com o rosto de César, não quer dizer servir a César. Quer dizer dar a cada um o que é dele. E dar a Deus o que é de Deus é o seu serviço, a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo. É achar que pode passar, que aquilo é necessário. Olhar, ao invés de olhar para o doente, que é triste e que se entrega, olhar para aquele que é doente e que se mantém enérgico, que tenta lutar até o final, porque tem uma força que é a fé dentro dele. Olhar para o pobre que se lamenta, que foge, que desvirtua. Se você pode olhar para o pobre que trabalha,
que procura assumir as suas responsabilidades, que limpa a sua casa, que cuida do seu corpo, que cuida dos seus filhos, que os cria com responsabilidade. Ou em todo canto nós não vemos isso? Em todo canto tem o responsável e o irresponsável. Tem o alegre e o triste, passando pelas mesmas ou situações semelhantes. Por que que a gente vai olhar para o que foge da lei de amor? Porque o próximo evangelho, depois de dar a César o que é de César, é a lei de amor. Por que que a gente não pode olhar para a lei de amor? Uma lei em que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Para amar a Deus sobre todas as coisas, tem que acreditar que Deus existe, que Ele é infinitamente bom, que nós não estamos sós, que nós não vivemos pelo dinheiro, nosso papel é plantar, e é Deus que vai fazer, como aqui nós dizemos no Ceará, o dinheiro macho ou o dinheiro fêmea, não é assim que o pessoal fala? Se ele produz, se ele consegue seguir o que foi feito na parábola dos talentos, não é isso? Ou se você consegue ser como aquele personagem do Jorge Amado, que era o Zé Esteves, o pai da Tieta, né? Sempre coitadinho, sempre pedindo dinheiro à a filha se prostituindo também para dar o dinheiro ao pai, e quando ele morreu, o colchão dele, o espírito apegado à casa, cheio de dinheiro que já tinha perdido o valor. Não era que ele não tivesse dinheiro, é porque ele tinha apego demais e não gastava. Quantos de nós aqui não tem tanto medo da miséria, que vive a miséria sem necessidade? Desequilibradamente. Porque não é usando com nada, é simplesmente enterrando o talento. Então, o evangelho, na lei de amor, é trabalho. É entender que a gente precisa trabalhar para sobreviver, mas que a gente não é escravo do trabalho, no sentido do trabalho que a gente necessita para sobreviver materialmente. Mas a gente trabalha para Deus, e desse trabalho, que nem sempre a gente recebe o dinheiro, é que a gente realmente vive. Que trabalhar e receber dinheiro porque precisa não é servir ao dinheiro, é ter o equilíbrio de usar apenas o necessário e utilizar o que tem para frutificar, tentar frutificar, porque o nosso papel, novamente, é plantar, ajudarmos o Criador na criação, plantando boas sementes para que Ele possa desenvolver boas plantas e, consequentemente, delas saiam bons frutos. Por isso que amar ao próximo como a si mesmo, que é o capítulo, tem um subtítulo que é dai a César o que é de César, e o outro que é a lei de amor. Não trabalhamos para os homens, isso não é para ser entendido como orgulho. A gente tem que servir, dar a César o que é de César. Se tem um patrão, ele está dizendo uma coisa que é lógica, obedeça. Se tem que trabalhar, vá trabalhar para sobreviver. Mas entenda, você não trabalha para aquele homem, não é motivo de orgulho, nem para aquela mulher. Nós trabalhamos para Deus. É o que Paulo diz em uma das cartas, que ele diz: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servo de homens. O que é bom de entender que trabalhamos para Deus, que devemos servir a Deus, é que nosso trabalho não tem como a gente enganar. Olha, hoje eu não vou trabalhar, não vou dar a César o que é de César, porque eu vou enganar hoje. Como é que você engana Deus? Não dá. Olha, hoje eu vou fazer mal feito. Mal feito? Para quem é que você está entregando? Olha, meu patrão me trata mal, eu vou partir para cima. Calma. Por isso que é importante entender a lei de amor. Nada passa em branco para Deus, não é uma noção de vingança. Mas quem age errado, desvirtuado, sofre os efeitos
dessas causas. É a lei de causa e efeito. Agiu errado, tende a passar por dores para lhe ensinarem a agir certo. Por isso que dizemos, a dor ela é necessária, mas o sofrimento ele é opcional. Ficar desempregado pode ser uma dor, que pode lhe levar a empreender, que pode lhe levar a um novo emprego, que pode lhe levar a uma capacitação, que pode levar você a estudar para um emprego melhor ou um concurso. Olha, ó, dá dor. Mas só vai por esse caminho quem não transforma a dor em sofrimento, porque quem transforma a dor em sofrimento cai no buraco e morre, entra em depressão, enlouquece. E assim você vai aplicando a qualquer situação material. Nós devemos fazer isso, porque nós devemos nos fortalecer constantemente. Ah, mas estão me perseguindo. Meu amigo, aquele que habita sob a proteção do Altíssimo não teme, não tenhais medo, trabalhe para Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Deus está vendo, ó. Não queira vingança, não esbraveje, deixa que Deus resolve, tudo passa, só o que fica é o amor. Tudo que for desvirtuado é só seguir o caminho, que um dia fica a tempestade para trás, mas a gente tem que ter força de olhar para frente, porque se a gente olhar para a tempestade, a gente deita e se submete. Como é que a gente faz para olhar para frente, Renato? É olhar para as pequenas coisas, é assumir as responsabilidades. Está doente? Vá se cuidar. É uma doença que exige remédio? Tome remédio. Exige que vá ao médico? Vá ao médico. Exige descanso? Descanse. Isso é olhar para frente. Ao mesmo tempo, na hora do descanso, dá para você ler alguma coisa edificante? Trabalhando para Deus. Na hora do descanso, dá para criar coisas para o bem dos outros, que você não tinha tempo quando não estava doente? Dá. Então, a cada momento, nós vamos fazendo esse trabalho. Renato, você lê o Evangelho, você começa a falar, você vai por ali, às vezes eu não encontro, porque estava falando muito simples, era uma moeda, dai a César o que é de César. Mas veja o final, se não era, para tudo. Ó, esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Isso eu estou dizendo não, é o Evangelho. Que a nossa preocupação é espiritual. Ele vai dizer, ó, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Mas como uma dor? Como eu queria uma coisa e eu não tenho? Igual hoje, meu filho botou uma calça, ele é pequeno, e for botar o sapato, ele disse, não, eu quero de sandália. Eu disse, olha, você não aceitava que botasse o sapato. E chorava quando iam botar o sapato, ele tirava o sapato, eu disse, disse, olha, se você, ele só tem 2 anos e pouco. Eu digo, olha, se você for andar de sandália, sente aqui, olha aqui a calça. Está vendo? Está dobrado. Você vai correr, ela vai descer por baixo da sandália, você vai pisar e vai cair. Você está vendo? Você vai cair e depois você vai chorar porque caiu. Aí ele, mas eu queria a sandália. Mas aceita botar o sapato? Aceito. Pronto. Muitas vezes a gente quer algo que vai nos fazer pior. E não aceita as dores como reflexo do amor de Deus. Olha ele dizendo aqui, ó. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Primeiro a gente vai impor, não explica, a gente quer explicação. Então por que a gente não chama e explica?
Ele entende que é porque a gente quer e ele não quer. Mas olha, meu filho, é porque eu quero o seu bem. A gente não gostaria que a pessoa quisesse nosso bem? Quando você diz, muda. Muda às vezes até o bicho bruto, como a gente diz. Imagina pessoas que pensam. Mas se a gente começar, um grita, outro grita, outro grita, outro grita, você está dando o quê? Para as coisas espirituais, como a educação, o amor, uma coisa material, que é a moeda de César. Aí o evangelho continua. Prescreve o respeito dos direitos de cada um. Olha o evangelho dizendo. Esse evangelho, dai a César o que é de César, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Quando a gente falou de tristeza aqui, quem é que gosta de estar perto de alguém triste? Quem gosta? Quem gosta de ficar triste? Agora, quem vez por outra se encontra triste? Se permite. Sente uma tristeza e não faz nada e quando vê, está até chorando. Quem já passou por isso? Está vendo? É uma programação constante. Dai a César o que é de César. Tristeza. Você não me pertence. E como eu faço quando eu sinto a tristeza? Por que você não canaliza essa energia para outra coisa? Se é tristeza por solidão, vá ser solidário, que passa a solidão. Procura um lenimento, procura uma palavra amiga, procura uma canção, uma leitura edificante. Mas não deixa. Dai a César o que é de César. Olha, isso aí é uma imperfeição das minhas incompreensões, da matéria. Ela existe dentro de nós. Nós não somos obrigados a nos submetermos a ela. Nós temos que lutar. Espírito é proativo. É nesse campo que a gente luta, não é brigando com o patrão, com a mulher, com amigos, esculhambando, falando da vida alheia, não. É quando vem uma tristeza dessa e a gente afasta. É quando a gente transforma a fraqueza em força. Quando a gente transforma uma doença em algo capaz de nos tornar pessoas mais alegres e esperançosas quando a gente já tinha perdido a graça na vida. Então esse evangelho, como cada um deseja que se respeite os seus, entende-se ou ele estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Tem gente que está vendo que está com problemas emocionais, que está com problemas com o álcool, com as drogas lícitas, com as drogas ilícitas, mas ele está tão acostumado a ser daquele jeito, por exemplo, viver se lamentando para ver se alguém vem abraçar o coitado. Na hora que sente um problema, ir para o refúgio da droga lícita ou ilícita, que ele fica com um conflito na cabeça, no sentido assim, vixe, então agora eu vou sair do meio do mundo. Quando a recomendação não é essa. O homem no mundo é um evangelho que tem. Ele vai ter que se equilibrar sem usar como bengala o álcool, a droga, a dependência emocional. Ele vai, mas o pessoal me conhece assim, sim, mas eu mudo. E graças a Deus eu mudo para melhor. E aí ele se coloca a pensar um jeito de continuar saindo com a família. Mas eu vivia saindo porque bebia, porque... Beba outra coisa. Se você não é impotente diante do álcool, beba água. Beba água com gás, beba suco. Fique ali, mas não deixe de ir. Se prepare espiritualmente e vá. Por quê? Que a sua família, se quiser dar uma volta, você não pode ir com ela. Você tem que se preparar espiritualmente para ir. É uma responsabilidade. Vai ter a festinha besta. Tire essa palavra besta. Valorize a festinha, se trabalhe para ir. Comece a ser presente. Mas o meu trabalho... Teu trabalho tinha um horário. Sempre sabemos que há tempo para tudo no mundo. A questão é, onde está a nossa cabeça, está o nosso coração. O que é que nós estamos valorizando? E o que o evangelho está dizendo é, sobreviva, tribute, pague seus tributos,
Obedeça no que é para obedecer, mas não deixe de servir a Deus. Servir a Deus amando sua família, olha aí, família, convivendo em sociedade. Outro dia um colega me perguntou, mas eu tinha esse hábito tão grande de ficar só me lamentando, e eu acabava me interagindo com as pessoas a partir da minha tristeza. Eu começava a contar minha lamentação e alguém vinha conversar comigo. Ele disse, já tentou estudar e ver como outras pessoas interagem que não seja por tristeza? Tem gente que tem uma mania de não se preocupar com o outro. Interagir em sociedade é uma forma de amor. Quer dizer, olha, eu gosto tanto de falar de coisa de espiritismo. Renato, você fala de espiritismo em todo canto. Pouco. Por quê? Porque as pessoas às vezes não estão interessadas em ouvir. E a primeira coisa que você tem que fazer é interagir com as pessoas, não é trabalhar o espiritismo, é trabalhar o que é bom, a noção de bem, conviver bem com as pessoas, conviver em harmonia, conviver em paz. E na hora certa, se a pessoa quiser saber sobre o espiritismo, sabe que eu sou espírita, pergunte. Se não, o que nós vamos falar? De família. Tem gente que tem mania de falar de trabalho, joga bola, você passa perto, parece que vai levar uma bolada, só sabe falar de futebol. Olhe para o outro. Agrada? Não, tem um canto que agrada, vá lá. Mas na hora que tem que interagir com outras pessoas, converse de coisas que elas gostam, tente agradar o outro. Mas é minha personalidade. Mude. Eu gostava mesmo. Sim, você não ia para onde você gostava, você não vai para onde você gosta. Pois na hora que estiver com a sua esposa, com seu filho, com seus amigos, faça outra coisa. Isso é dar a César o que é de César. Porque o que a família precisa, o que a sociedade precisa, é de atenção. O que nós precisamos é de atenção. É procurarmos um tipo de assunto, não é para só alegrar, não é isso, ninguém é bobo da corte. Para interagir mesmo. Às vezes é só escutar. Às vezes é procurar arrefecer o que a gente quer, porque muitas vezes a gente diz que o povo não gosta de conversar conosco, mas o nosso assunto é só nosso. A gente não está preocupado com o que o outro gosta, com o que o outro quer. E São Francisco já dizia, é dando que se recebe. O nosso problema é que a gente só quer receber. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de falar para os moradores de rua, nenhuma palavra sobre espiritismo, enquanto doutrina em si. A gente precisa falar disso não, a gente precisa falar de amor, a gente precisa falar que a pessoa pode mudar, e é o que o espiritismo fala, como outras religiões falam, como quem não tem religião e que quer ser uma pessoa boa, fala. Nós não precisamos ficar nos afirmando, nós precisamos nos dar bem com as pessoas, é bom. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos, que passaram a vida dando o tom, aí vão ficando idosos, ou adoecem e vão ficando solitários. Ninguém quer conversar comigo. Mas você gosta de conversa? Você já procurou saber o que é que os outros gostam de conversar? Ver se você também não gosta. Mas a pessoa diz, não, só gosto de coisa assim. Tem gente que diz assim, olha, eu não gosto de conversar com esse pessoal porque no meu tempo, mas o tempo é hoje, você não está vivo. É o caso daquela mulher que tinha raiva da sogra, teve que morar com a sogra, foi atrás de um feiticeiro, ele fez uma pílula, disse, olha, vá administrando isso aqui para ela, que ela vai morrer e ninguém vai nem saber. Sou beleza, mas tem uma coisa, para dar certo mesmo tem que tratá-la bem. No dia que a mulher adoeceu, ela ficou desesperada, foi lá no, meu Deus, eu quero um antídoto. Disse, por quê? Porque agora eu amo a minha sogra. O que fez você amar a sua sogra? Tratar bem. Todo mundo é digno de amor, se a gente der amor. É lógico que volta, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Começar tratando bem. Eu tinha um colega
que ele se relacionava mais com idosos. Ele gostava de funk, eles rejeitavam. Mas ele tinha tanta afeição porque era o lugar que ele foi criado. Eram tios, avós, enfim, ele não tinha a sorte, não sei se era sorte ou não, de viver só com gente da idade dele. Era mais com gente mais velha, não acontece? Ele passou um tempo brigando, resistindo, até que ele começou a escutar as músicas antigas. Foi escutar Nelson Gonçalves, foi ler sobre Nelson Gonçalves, Ari Barroso, o rei do rádio, Francisco Alves. Aí sentava, começou a escutar as músicas, começou a identificar, começou a estudar. Aí ele chegava no meio dos idosos e começava a falar. Eles começavam a interagir com ele. Com o tempo ele dizia assim: rapaz, esse menino, como é que o menino dessa idade sabe tudo isso? E eles gostando. Aí isso eu não sabia que ele procurou, no modo dele de amar, interagir, fazer o que o outro gostava, e o outro começou a gostar dele. Com o tempo, impressionantemente, ele não podia, já tinham quebrado as fitas dele de funk, tinham tudo. Com o tempo, ele escutava o que ele queria, porque o pessoal sabia, dizia assim: não, ele gosta de outras coisas também, não, ele é bom. As pessoas não queriam perder, viram que ele fez um esforço para gostar do que eles gostavam, para interagir com eles, no que era bom, isso não é negativo. E elas começaram a respeitar o gosto dele também. Quantas vezes, coisa pequena, quantas vezes nós temos vontade de ter alguém para conversar e nós só queremos falar das nossas coisas? A gente não quer alguém para conversar. Podia pegar um microfone desse, um gravador e passar o dia falando. Mas o nosso egoísmo é tão grande que a gente quer estar falando, olhando no olho, e a pessoa esteja babando, olhando e gostando da sua conversa. Só que você não fala do que ela gosta, só fala do que você gosta. De novo, você está dando o quê? Você está dando a César o que é César, o que é de César. Como assim? Como disse Paulo, somos como um espelho enigma. A gente está olhando para o espelho. Quem é que a gente vê no espelho? Quem nós vemos no espelho? Nosso reflexo. A gente fica falando com os outros, querendo falar com a gente mesmo. Aí quer que os outros gostem. A gente quer amor e não quer amar. A gente quer que fale com a gente, mas a gente não quer falar com ninguém. A gente quer que o povo se sente e diga amém. Então, você está dando a César o que é de César. O quê? Você está dando egoísmo e está recebendo de volta. Quer, todo mundo quer. Mas é um esforço, é uma programação. É impressionante. Tem gente que já fala, se ele quer falar, você olha, ninguém está gostando do assunto. Ele não quer saber, é o que ele fala. Aí às vezes está sozinho, diz assim: poxa, por que ninguém conversa comigo? Ele não fala, mas ele pensa. É encarnado e está igual um espírito, sem o pessoal ver que não tem evidência. E quão bom, quão feliz é quando você vê aqueles que o pessoal procura, conversa. Quantos idosos e idosas têm os filhos como amigos, para conversar, uma conquista. Renato, eu já estou me lembrando aqui, ó. Tem muita gente que eu tinha tanta vontade de conversar e eu não consigo. Manifeste, se aproxime. Se queria conversar e não consegue, primeiro escute, valorize. É certeza, com o tempo a pessoa quer você por perto. Isso é um trabalho. Não sei se a gente está falando a mesma linguagem, mas dar a César o que é de César também é isso. Se o outro precisa de afeto, a gente acha que precisa de afeto, que vai dar afeto, mas na verdade a gente está querendo se projetar. E não é isso. Amor, trabalho, paciência. Aí é quando você está agindo. O outro, vontade, trabalho, merecimento. Então o evangelho de hoje é mais
para nós refletirmos, ou para que nós reflitamos. É maravilhoso quando nós interagimos. Todos nós somos dignos de amor, mas nós estamos com tanto medo pelas nossas imperfeições, pelo nosso egoísmo, que tem medo de rejeição, e a gente fica querendo se projetar, manipular, dominar o outro. Vamos tentar valorizar as boas coisas nos outros, vamos tentar interagir, ver o lado bom. O resto vai se desenvolvendo com o tempo. Essa é a lei do progresso. Então, o primeiro passo é dividir o que é de César e o que é de Deus. Dividir o que é material necessário e o que é espiritual que nós temos que servir constantemente. E depois colocar em prática. Eu vi um colega dizendo assim: eu sou um workaholic. Eu disse: o que é isso? Eu só vivo do trabalho, só penso em trabalho. O problema é que tem uma hora que nessa questão do trabalho, sempre para receber algo em troca, materialmente falando, na relação de ganhar dinheiro, chega uma hora que você não pode mais trabalhar. E ainda vai viver muitos anos. Eu vi uma senhora um dia me dizendo que, pelo modo que ela conduziu a vida, ela dizendo que até a idade de tantos anos, né, os dias passaram muito rápido. Agora ela disse que a partir de determinada idade, um dia pareciam 20 anos. Está faltando o quê, provavelmente, aí? Ocupar a mente, saber conviver, fazer amizades, se envolver em trabalhos, atividades. Porque não é só do trabalho para ganhar dinheiro que nós precisamos. E impressionantemente, quando nós trabalhamos para Deus, não nos falta o pão. Não nos falta o pão, mas só vem o necessário. Muitas reflexões, muita paz para todos nós, uma boa semana. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver